Aleluia. Você já foi tocado pelo Espírito Santo aqui hoje? Deus já falou algo ao seu coração, porque Deus já falou ao meu coração nessa manhã. Deus já falou comigo, eu já senti o toque do Espírito Santo aqui. E é tão bom quando a gente vem na casa de Deus e a gente sente o toque do Espírito Santo. Não porque no outro culto o Espírito Santo não veio, pastor. Mas porque no outro culto a atitude do meu coração impediu que ele me tocasse. Não faça isso. Não deixe que a atitude do seu coração impeça Deus de falar com você nessa manhã. Não deixe que a incredulidade, não deixe que a dúvida, não deixe que a incerteza faça com que você não escute a voz de Deus nessa manhã, porque Ele já está falando. Ele já está falando desde o começo. O Senhor já está falando. Eu nem conversei com o pastor e ele leu um versículo no começo do culto, e eu falei, fala Deus, o Senhor já está falando. Por quê? Porque foi a mesma coisa que Deus ministrou no meu coração. Não porque eu sou boa, não porque o pastor Vinícius é bom, não porque o pastor Ravani é bom, até que não são, né pastor? Bonito, mas porque Deus é maravilhoso. Deus é bom, Deus é justo, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é grande, Deus está no controle de todas as coisas. E Ele está aqui nessa manhã e você tem a oportunidade de dizer isso para Ele. Eu não sei quais foram as suas expectativas quando você chegou nesse culto hoje. Ah, mas de novo esse negócio de não sei nem falar, Hot Week. Não é assim que a gente faz? E Deus está falando conosco. E Deus está falando conosco. E Ele está falando desde o começo. Ele está falando desde o começo. Você veio aqui para quê? Para que você veio aqui hoje? Para me ver não foi, eu tenho certeza. Para ver o pastor Vinícius também não. Para rever o irmão também não. Para que você veio aqui nessa noite, nessa manhã? Você veio aqui porque você não tinha nada para fazer na sua casa? Você veio aqui porque você não tem almoço para você fazer? Você veio aqui porque não tinha outro lugar para você ir, que você queria mostrar sua roupa nova? Foi para isso que você veio aqui? Não. Você veio aqui com a expectativa de Deus tocar na sua vida. Aleluia. E Ele já está fazendo isso. Então fique atento ao que Deus já está fazendo. Eu gostaria de ler com vocês em 1 Crônicas. 1 Crônicas, no capítulo 13, a partir do versículo 5. 1 Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 5. O pastor perguntou se eu queria sentar naquela cadeira. Eu falei para ele que eu ainda não estou nesse nível ainda. Porque se eu sentar naquela cadeira ali, pastor, não vai sair nada. Eu ainda não tenho essas manhas ainda, entendeu? Eu queria, eu acho, é até chique, né? O pastor senta aqui e ele fica parecendo que ele está lá na sala da casa dele, tranquilo, mas eu não estou nesse nível ainda, tá, irmãos? Então eu vou ficar em pé mesmo, viu? Acharam? Vamos ler. Davi reuniu todo Israel, desde Sior no Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, foi a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça de bois novo e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus, com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca. E ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós lemos a Tua palavra nessa manhã. Aqui está o Teu povo, Jesus. Não é o meu povo.
não é o povo do pastor Vinícius, é o povo do Senhor. Eu li a tua palavra, Jesus, também não é a minha palavra, porque da Araceli mesmo eu não tenho nada que seja importante, que seja bom, que seja edificante, para trazer para o teu povo. Senhor, que eu seja nessa manhã apenas o instrumento do Senhor, para que o Senhor fale à tua igreja, assim como o Senhor tem falado desde que nós entramos aqui hoje, ó Deus. Senhor, preparado está o nosso coração para ouvir o Senhor nessa manhã. Fala conosco, ó Deus, através dessa palavra. Aleluia. Irmãos, nós acabamos de ler aqui a palavra de Deus que diz que Davi resolveu no seu coração trazer a arca de volta para Jerusalém, levar a arca para Jerusalém. Eu vou contar para vocês bem rapidinho o contexto dessa história para vocês entenderem. Acredito eu que todos já conhecem, né, pastor? Todo mundo sabe dessa história, mas para ficar uma coisa mais entendido, eu vou explicar para vocês. O que acontece? Israel estava numa batalha contra os filisteus. E aí eles estavam perdendo a batalha. E eles tiveram uma brilhante ideia, os filhos do sacerdote ali tiveram a brilhante ideia de, pensou assim, ó, nós estamos perdendo a batalha. Eles não procuraram saber o que estava errado, não, se tinha algum pecado, se era desobediência, não. Eles pensaram assim, vamos lá, busca a arca de Deus, que está lá, traz ela para o meio aqui da batalha, nós vamos vencer essa guerra, fácil demais. Foram lá e buscaram a arca. E quando eles buscaram a arca, além deles ter perdido a guerra contra os filisteus roubaram a arca. Pegaram a arca para eles. Porque a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel, não era amuleto de sorte. Sabe aqueles amuletos que o povo carrega para dar sorte? A arca de Deus não era isso. Apesar de ser uma caixa de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora, ela não era um amuleto de sorte, ela representava a presença de Deus. E para se tratar com uma arca de Deus, você deveria ter reverência, temor. Quando você está perdendo a batalha, você não simplesmente vai lá e busca a arca, coloca no meio aqui, não. Ó. Ah, tá bom, venceu a guerra. Não. Adianta no meio do seu problema e da sua tribulação, você abrir o Salmo 23 e deixar aberto na cabeceira da cama, pastor? Salmo 91. Salmo 91 resolve. Resolve? Não. Por quê? Porque isso aqui não é um amuleto de sorte que você abre no Salmo 91, está tudo resolvido. Se você realmente não está na sombra do Altíssimo, você não tem esconderijo. A arca de Deus simbolizava a presença de Deus. E você não lida com a presença de Deus de qualquer maneira. A gente ri, a gente, se distrai aqui, mas você tem que ter reverência. E eles perderam a batalha, os filisteus levaram a arca. Os filisteus ficaram 7 meses com a arca nas cidades deles. E o que aconteceu com os filisteus? Eles foram castigados. Primeiro eles pegaram a arca de Deus e colocaram dentro da casa de Dagom, que era um deus deles. O que aconteceu? Irmãos, Deus não precisa da sua ajuda, tá? Deus não precisa que você dê um empurrãozinho, Deus não precisa que você dê um jeitinho, Deus não precisa que você explique para Ele como você vai fazer, como que Ele deve fazer. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus mesmo resolve as coisas dele. E colocaram a arca de Deus dentro da casa de Dagom, que era o rei, que era o Deus dos filisteus. No outro dia, Dagom estava caído. Por quê? A arca era a presença de Deus. Onde o Deus Todo-Poderoso está, todo mundo tem que se curvar. Levantaram Dagom. Pode ser que tropeçou, uma pessoa passou correndo, deixou ele cair, vamos levantar ele aqui. Olha o que aconteceu, gente. No outro dia, Dagom estava caído, cortada a cabeça e as mãos. Aí eles pensaram assim, não, tem uma coisa errada acontecendo. Esse Deus de Israel aí, ele não está muito bom com a gente, não. E concomitante a isso, eles começaram a ter tumores e praga de rato. E aí eles perceberam, não, tem um trem errado. Esse Deus aí que nós pegamos a arca dele não é Deus de brincadeira, não. Ele está furioso conosco, a gente tem que fazer alguma coisa. Pensaram, tiveram a brilhante ideia. Vamos colocar essa arca numa carroça nova, num carro de boi novo. Vamos arrumar 2 vacas que nunca tenha se colocado jugo sobre ela.
E vão colocar essa arca lá dentro dessa carroça. Vão colocar também uma oferta, né? Porque nós mexemos com o Deus deles. Vão colocar uma oferta lá e vamos deixar essa carroça aí. Se ela seguir para o lado de Israel, é porque realmente nós mexemos com Deus errado. E para onde que a arca foi? Para o lado de Israel, sozinha. Chegou na cidade de Bet-Semes, uma cidade que era na fronteira, na cidade dos filisteus com o povo de Israel. O povo ficou alegre. Por quê? Porque eles viram uma arca vindo na carroça e eles pensaram assim, a arca voltou. Porque a arca, irmãos, era a presença do Senhor. A gente fazer um culto onde a presença do Senhor não está, tem alegria? Não, é um culto morto. É uma coisa metódica. É a presença de Deus que muda o ambiente. É a presença de Deus que traz alegria. É a presença de Deus que muda vidas. Então o povo ficou feliz porque a arca está voltando. E eles ofereceram holocaustos, ofereceram sacrifícios, porque eles estavam felizes. Só que o que acontece? 70 curiosos abriram a arca e foram olhar o que estava lá dentro. E qual que era mesmo a regra? Não pode tocar na arca, porque se é levita, se é sacerdote, nem eles abriam a arca. Aí você vai de curioso mexer, porque a crente é curioso demais, né? Vai mexer. O que aconteceu? Morreu. Aí eles falaram assim, mas o que é isso? Nós não queremos essa arca aqui na nossa cidade não, ué. O negócio é para trazer alegria, está trazendo morte. Pode chamar o pessoal aí e falar para levar, nós não queremos na nossa cidade não. E eles pegaram a arca, levaram para uma outra cidade, que é essa cidade que a gente leu aqui, Kiriat Jearim, e colocaram na casa de Abinadab. Até esse dia em que nós lemos aqui em 1 Crônicas 15, a arca estava na casa de Abinadab e ele cuidando da arca. E aí Saul foi escolhido rei. Saul foi rei. Quantos anos que Saul foi rei de Israel? Quantos anos que Saul foi rei de Israel, irmãos? 40 anos. E a arca continuava onde? Na casa de Abinadab. Davi se tornou rei. E a primeira coisa que Davi pensou foi o quê? Vão organizar a casa. Está faltando o quê? Está faltando a presença do Senhor. Sem a presença do Senhor, meu reinado não é nada. Sem a presença do Senhor, não adianta nada a gente ter exército bom, não adianta a gente querer. Vão trazer a presença do Senhor. E aí, é esse texto que nós lemos aqui. E o que a gente aprende com isso? Nesta manhã, a gente aprende a primeira coisa, que princípios não podem ser quebrados. Eles devem ser cumpridos. O que o pastor leu aqui hoje mesmo? Não remova os marcos antigos. O que é marcos antigos? Marcos antigos são princípios que foram estabelecidos. E eles foram estabelecidos para quê, irmãos? Para você olhar, achar bonitinho e guardar? Não. Eles foram estabelecidos para que você venha cumprir. Princípio não pode ser quebrado. Araceli, mas o que é princípio? Que princípios são esses? É a sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É isso. Literalmente, resumidamente, princípio é a sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você quer saber o que Deus quer de você, é só você procurar de Gênesis e Apocalipse que você vai achar. Que princípios são esses? Que princípios são esses, Araceli? Você ser honesto, você falar a verdade, você andar na verdade, você não mentir, você ser honesto nas suas compras, nas suas vendas, lá no seu serviço, você ser honesto na sua casa, você vir à casa de Deus, você louvar ao Senhor, tudo isso é princípio que não pode ser quebrado. E o rei Davi não era bobo. O que ele fez? Ele pegou e colocou a arca numa carroça nova. Ele fez a mesma coisa que os filisteus fizeram quando foram devolver a arca. Ele pegou, falou assim, vamos fazer uma carroça, né, um carro novo, novinho, olha para você ver, ele estava até bem intencionado, né? Carro novo, não era carro velho que foi lá, buscou na casa do fulano de tal, não, vamos fazer um carro novo. Vão pegar 2 vacas que não tenham sido colocado jugo sobre elas também, vão colocar a arca dentro e vão levar para Jerusalém. Só que o que acontece, irmãos? Quando Deus instituiu para Moisés ali,
para fazer a arca, ele falou uma coisa muito importante, que está lá em Êxodo 37, 1 a 5. Coloca para nós, Gabi, fazendo favor. Êxodo 37, de 1 a 5, que diz assim, ó. Isso, Bezalel fez também a arca de madeira de acácia. Então, o que era a arca? Era uma caixa de madeira, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, né? E pôs um remate de ouro ao redor. Então, ela era revestida de ouro. Fundiu para ela, presta atenção, 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos da arca. Ou seja, em cada canto da arca tinha uma argola. 2 argolas de um lado, 2 argolas do outro. Fez também cabos grossos de madeira de acácia, os revestiu de ouro. Tipo cabo de madeira de vassoura. Passou os cabos por onde? Pelas argolas nos lados da arca, para que ela pudesse ser carregada. Por quê? Por meio deles. Como que a arca deveria ser carregada, irmãos? No ombro. Pelas argolas, com o cabo de madeira. E era qualquer um? Não. Você tinha que ser levita. Então isso aí estava estabelecido quando? Quando Deus mandou fazer a arca. Era uma coisa que ninguém conhecia, que ninguém sabia? Não. Todo o povo sabia que a arca deveria ser levada no ombro. As argolas eram feitas para isso, elas não estavam lá de enfeite, não. Que Deus tem propósito para tudo, irmãos. Não pensa que ele achou bonitinha as argolas penduradas, não. Tudo Deus tem propósito. Às vezes acontece uma coisa que a gente fala assim, mas pelo amor de Deus, não é possível que Deus tem propósito nisso. Tem propósito nisso. Tudo é matematicamente pensado pelo nosso Deus. E vem Davi e coloca a arca onde? Em cima de uma carroça. Irmãos, quando você usa métodos errados, não espera resultado bom, porque não vai ter. Se você quer tirar uma carteira, o que você tem que fazer? Carteira de habilitação. Primeira coisa, você tem que ir lá na autoescola para saber como é que funciona. Você não pode pegar o carro da sua mãe, o carro do seu pai, e ir lá para qual bairro? Vamos falar, lá no Canavial, né, vou aprender. É assim? Não. Você tem que ter um instrutor que está autorizado para fazer isso. Não é de qualquer maneira. Se as coisas do mundo, as coisas secundárias não são de qualquer maneira, imagine as coisas de Deus. O que Davi fez? Colocou a arca de Deus numa carroça de bois novos. Quando Deus disse especificamente que a arca deveria ser levada nos ombros. É um princípio que foi quebrado. Já começou errado. Segunda coisa. No versículo 8 diz que Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram, a carroça fez assim e pensou, vai cair a arca. Aí ele foi fazer o quê? Foi ajudar a arca. Não cair. O que aconteceu com Uzá? Morreu. Por quê? Números 4,15. Você não pode tocar na arca. Eu não posso achar porque Deus me ama, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Eu posso fazer do jeito que eu quero que vai dar certo, porque não vai. A Bíblia diz que Davi era quem? Um homem segundo o coração de Deus. Quem que foi que escolheu Davi para ser rei? Saul foi o povo que escolheu, mas Davi foi o homem que Deus escolheu para ser rei de Israel. Ele não era qualquer um, não. Mas ele quebrou um princípio. Números 4,15 diz assim, quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário, todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo, ou seja, os levitas, mas não tocarão nas coisas santas. Por quê? Para que não morram. Estava claro. Era a regra clara. Não era aquela coisa subentendida, sabe? Que você pensa assim, será que isso que pode? Será que... Não, não podia.
Mas por que funcionou com os filisteus? Os filisteus também fizeram um carro uma carroça nova e colocaram a arca. Sabe por que funcionou para os filisteus, irmãos? Porque Deus disciplina filho. Deus não disciplina bastardo. A Bíblia diz em Hebreus 12 que Deus disciplina aquele que Ele ama. A Bíblia diz isso. A todo aquele que Ele aceita como filho, Ele açoita. E tem uma coisa também, se você está sem disciplina, abre o olho. Porque você não é filho, você é bastardo. Os filisteus podiam ter colocado até num helicóptero, se existisse naquela época. Mas Israel não. Israel era povo de Deus. Era povo que tinha princípios a serem seguidos. Quais são os princípios que você tem quebrado durante a caminhada e tem largado e tem deixado e acha assim, olha, isso aí não tem nada a ver não. O importante é que no final vai dar certo. O meio não tem nada a ver desde que o fim seja bom. Não vai nessa não, irmãos, porque Uzá morreu, Davi ficou irado, ficou triste, a arca não foi para Jerusalém dessa vez, por quê? Porque princípios foram quebrados. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que boas intenções não bastam para agradar a Deus. Tem um provérbio que diz que de boas intenções, o inferno está, cheio. Por quê? Porque boas intenções são o quê? Desejos do nosso coração, né? Vontade que você tem. O pastor, por exemplo, tem a vontade de emagrecer esse ano. Eu também tenho. Mas é só uma boa intenção, entendeu? Boas intenções sozinhas, elas não agradam a Deus. O desejo de Davi de trazer a arca, de levar a arca para Jerusalém, era um desejo bom, irmãos? Era um desejo louvável, uma coisa certa? Era ou não era? Era. Ele queria levar a arca para Jerusalém porque era a presença de Deus. Ele não estava desobedecendo, ele não estava tendo um desejo doido, era um desejo lícito. Mas o que acontece? O método que ele usou foi o método errado. Na maioria das vezes, irmãos, as boas intenções, elas são geradas pelas nossas emoções. E emoção, rapidinho ela vai embora. A gente está feliz aqui no culto hoje, a gente sentiu a presença de Deus, você chorou, você louvou a Deus. Se o seu coração não estiver estruturado nos princípios bíblicos, quando você chegar na sua casa já acabou. Foi. Sabe essas resoluções de final do ano que a gente besta faz? Eu vou emagrecer esse ano, né? Eu vou entrar na faculdade. Agora eu vou firmar, vou estudar, eu vou comprar um carro. Não, agora eu vou casar, esse ano eu vou casar. E aí passa janeiro, você ainda está na resolução. Fevereiro você já começou a desanimar já. Você foi para a academia? Começou a fazer exercício, uma caminhadazinha? Vai emagrecer como? Comendo tudo que você vê pela frente? Quer casar? Você tem emprego? Você trabalha? Como é que você vai tratar da mulher? Mulher é caro, viu, irmãos? Contar para vocês que mulher é caro, tá? Não é barato, não. Viu, irmão? Mulher é caro. É tanta coisa que aparece que a gente fica doido. Se você tiver filha mulher, então, vou te contar uma coisa, você está perdido. Perdido para sempre. Por quê? Gasta dinheiro. Adianta você ter só boa intenção? Não. Se você não tiver atitude que acompanha a sua boa intenção, o que vai acontecer com a boa intenção? Rapidinho, você já nem lembra mais. Quando chegar o fim de ano de 2023, você não sabe nem o que você fez de resolução em 2022. Davi estava bem intencionado, só que ele não usou o método certo. A atitude dele não foi uma atitude certa. Então a boa intenção dele não resolveu nada. Uzá teve uma boa intenção? Teve.
segura a arca, né, que vai cair, vai quebrar. A boa intenção dele resolveu? Por quê? Porque não foi seguida pela atitude certa. As boas intenções, elas devem ser seguidas por atos de obediência, para que elas possam gerar bons frutos. Em 1 Crônicas, aí onde a gente está lendo mesmo, só que no capítulo 15, o versículo 11, diz assim, Davi, depois que aconteceu, antes de eu ler, depois que aconteceu tudo isso, Davi voltou para Jerusalém, e aí sabe quando a ficha cai? Que você faz uma bobagem, depois você começa a pensar naquela bobagem que você fez, você começa a analisar. Gente, mas se eu quero tirar a carteira, eu tenho que ir na autoescola, eu não tenho que pedir o carro emprestado da minha irmã e ir para o canavial, não, mãe, estou ficando doido. E vai que eu bato esse carro num cachorro que aparece do nada, e aí eu não tenho dinheiro para pagar o carro da minha irmã, e a coisa só vai virando aquela coisa, sabe, aquela bola de neve. Então Davi chegou em Jerusalém e começou a pensar, mas peraí, tem um trem errado. O que aconteceu? Aí ele fala assim, Davi chamou os sacerdotes Zadok, Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab e lhes disse, vocês são o chefe das famílias dos levitas, santifique a si mesmo e aos seus irmãos para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela, pois visto que vocês não a carregaram da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não os buscamos segundo nos tinha ordenado. Olha, o erro foi de quem? Nosso, porque da primeira vez vocês não foram lá para carregar a arca, e a gente inventou de colocar na carroça. Presta atenção no que Davi fala no finalzinho aí, irmãos, que o Senhor nosso Deus, Ele irrompeu contra nós, por quê? Porque não o buscamos segundo nos tinha ordenado. Eles buscaram o Senhor? Buscaram, mas não da maneira que o Senhor tinha ordenado. O problema não está em deixar de buscar. Às vezes você está até buscando, mas você está fazendo do modo errado. E aí a sua boa intenção em buscar não vai resultar em nada. Mas eu vou no culto, eu sou dizimista, eu participo do ministério tal e não tem nada acontecendo, as coisas não deu certo. Algum princípio está sendo quebrado em algum lugar e você precisa procurar e analisar onde está esse princípio. Por quê? Porque boas intenções sem atos de obediência não geram bons frutos. Outra coisa que Davi fez errado. Se eu tenho muito desejo de pregar, sabe, pastor Ravan? Tem muito desejo, eu quero pregar na igreja, entendeu? Aí eu vou procurar a irmã Elisângela para pedir para ela. É assim que eu tenho que fazer? Quem que eu tenho que procurar? O pastor Ravani, o pastor Vinícius, né? E falar, pastor, estou querendo pregar e tal. Eu tenho muita vontade de cantar, sabe que eu canto bem demais? Canto bem demais, aí eu estou num desejo de cantar, sabe? Aí eu vou procurar o Pedro, lá da multimídia, e falar para ele que eu quero cantar. Vai resolver, Pedro? Porque quem que é o líder do louvor? Tiago. Quando Davi, lá no começo do capítulo 15, no coração dele, gerou o desejo de levar a arca para Jerusalém, a Bíblia diz que primeiro ele consultou os chefes, capitães de 100, de 1000 e os oficiais. E depois ele avisou para os sacerdotes levitas. Você entendeu o que ele fez? Ele consultou quem ele deveria ter avisado e avisou quem ele deveria ter consultado. Porque quem entende de arca de Deus é capitão que está na batalha ou é sacerdote levita? Seu problema é esse. Você está com problema no pé, você procura um psicólogo. Você está com problema na mente, você procura um ortopedista. Esse é o problema nosso. Não é assim? Ele consultou o pessoal da batalha e esqueceu que quem mexe com arca, entende de arca, são os sacerdotes. Quando seu carro está estragado, você vai para a padaria com ele? Você vai para onde? Para a oficina. Ainda é uma luta, uma peleja ainda. Nós precisamos nos atentar para a hierarquia de Deus na igreja também.
Aqui tem uma autoridade, que nem a casa da mãe Joana, que qualquer um entra e sai, faz o que quer, não. Aqui tem um líder que chama pastor Vinícius Ravani. Pastor Ravani, é tanto Ravani, né? E tem os líderes dos ministérios. Não é assim que você vai chegando e pega essa cadeira, tira daqui e põe ali. Não é assim, não. Vocês estão entendendo? A terceira coisa que eu aprendo com essa palavra é que eu não posso me acostumar com a presença de Deus. Não posso. A Bíblia diz lá em 2 Samuel 6,3, por favor. 2 Samuel 6,3. Diz assim: puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Eu não falei que a carroça estava lá na casa desse Abinadab? Esses dois que estavam conduzindo a carroça, Uzá e Aiô, eram filhos do Abinadab. Irmãos, esses dois conviveram com a arca na casa deles desde que eles eram pequenos. A arca estava igual um móvel na casa deles, igual a penteadeira, igual um guarda-roupa. Nem existe penteadeira mais, não, pelo amor de Deus. Igual um guarda-roupa, igual uma cama, igual um sofá. Eles já estavam acostumados com a arca. Talvez de vez em quando eles passavam assim e falavam assim: não, está cheio de poeira, né? Nós temos que limpar isso aqui, viu? Não é assim que a gente faz? Aí passa rápido assim na sala, vê a estante assim, vê aquele monte de poeira e fala assim: não, mas tem que limpar isso aqui. E vai. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que é sagrado. Às vezes a gente está tão acostumado em vir na igreja, sentar no banco, canta 2, 3 hinos, lê a palavra, dá a oferta, o pastor fala aqui, prega, aí dá a bênção apostólica, eu vou para casa. A gente está tão acostumado com isso que a gente não ouve nem Deus falar mais com a gente. Eu já estou acostumado. Eu sei que é 3 hinos, oração, oferta, pregação e vai embora. Até decorei. E aí eu acho que está tudo bem. Aí o dia que o culto está frio, o pastor falou isso aqui no começo. A culpa, pastor, é das irmãs que estão cantando. Porque elas não estão cantando bem. Cadê o Tiago? Tiago pode falar aí. Tem vaga para o louvor, os irmãos do louvor? Tem vaga, evangélica, para entrar no louvor? Pode entrar então, mãe. Se as irmãs não estão cantando bem, aqui é tudo voluntário, né, pastor? Eles estão recebendo. Pode se candidatar. O Tiago está em todo culto. Chega perto dele e fala assim: Tiago, ó, estou querendo cantar porque o negócio está ruim. Qual que é o ensaio? Eu estou achando que a multimídia não está colocando o hino ali do jeito que eu gosto, não, pastor. A letra está pequena. Ô Pedro, tem vaga na multimídia? Tem vaga? Muita vaga. Pode conversar com Pedro. Porque eu estou achando que os diáconos não estão colocando papel higiênico no banheiro. Tem vaga, diaconato? Tem? Pode candidatar? Está sobrando vaga, não está? Estou achando que o senhor não está pregando bem, pastor. Estou achando, pastor Ravani, que essa pregação sua... Estou gostando muito, não. Só falar, né, pastor? Tem vaga para domingo de manhã, tem vaga para domingo à noite, tem vaga para terça, tem vaga para quinta, tem vaga... Podia que você... E se não tiver vaga aqui, tem no sol nascente. Não tem? Mas eu acho que eu venho na igreja e aqui é o restaurante El Shaddai. É restaurante que você chega e eles fazem assim, se for um restaurante assim mais chique, né? Eles fazem assim com a cadeira para você sentar. Aí vem o garçom todo chique e fala que estou aqui para te atender. Meu nome é fulano de tal. O que você deseja? É restaurante que faz isso, tá? Isso aqui não é restaurante não, isso aqui é casa de Deus. Você está aqui é para você ser tratado. Tá? Eu estou aqui para Deus tratar comigo. Não é para ser servida, não. Sabe por que a gente está na igreja? Para Deus aparar nossas arestas. Para Deus vir no nosso orgulho e fazer assim, ó. Tá? Para Deus vir na nossa soberba e falar assim: o que você acha que você é? Você não é nada. Não, mas eu venho na igreja e eu estou no restaurante. Aí eu acho que os diáconos estão aqui para me servir.
O pastor está aqui para me servir. A multimídia, os louvoristas estão aqui para me servir. Não gostei dos hinos que foram cantados hoje. Oh, Jesus, canta os seus na sua casa. Você tem o dia inteirinho para cantar lá na sua casa. Eu tenho as minhas próprias preferências, você tem suas próprias preferências. Nós estamos juntos aqui, ó, para quê? Para Deus tratar isso na nossa vida. Para você entender que nós somos diferentes mesmo, mas nós estamos indo para o mesmo céu. E aí eu não gosto da irmã cantando aqui, você vai viver a vida inteira ouvindo a irmã cantando lá no céu. Você faz favor de se acostumar. Porque não vai ter jeito não. Eu estou achando que esse tocador não está me agradando. Tem vaga? Tem. Vai tocar no lugar deles. E eu estou falando isso, irmãos, não é exortando você não, estou falando porque essa palavra falou comigo primeiro. Porque Deus falou comigo, a gente vem para o culto, a gente que acha que a gente está aqui no culto, porque o culto tem que me agradar. E você veio no culto para agradar a Deus. Você vem aqui não é para Deus te agradar, não é Deus falar com você e tratar com você. Porque aqui não tem ninguém que seja são, bonito e sarado. Aqui é todo mundo que precisa de conserto, precisa de saúde, precisa que Deus toque, precisa que Deus trate, precisa que Deus fale, precisa que Deus conserte, direcione, restaure, renove. Você não vem aqui para ser servido. Você vem aqui para servir a Deus. Por que vocês acham que Deus inventou um lugar chamado igreja, que esse tanto de gente, que tem um que é de um estado, tem outro que é do outro, tem um que a mãe criou com Danoninho, tem outro que a mãe criou, foi com aquela água de fubá mesmo, e é só a água, o fubá tinha que ficar para outra vez, tá? E por que, irmãos? Para Deus tratar com a gente. Na sua casa, você come o que você quiser. Na casa de Deus é o que Deus te dá. É o que Deus te dá. E vou te contar que Deus está te dando maná, você está pedindo carne. Mas Ele sabe que você necessita do maná. Para de reclamar e de murmurar. Sabe por quê? Porque crente que acostuma com a presença de Deus, ele perde o brilho. Ele perde a sensibilidade espiritual, ele fica apático, vira rotina. Eu vou na igreja no domingo porque é um acontecimento igual eu trabalho de 8 a 5, vou lá, bato cartão, vou embora, estou livre. Não. O Deus Todo-Poderoso está aqui. O Espírito Santo de Deus, ele se move nesse lugar. Essas cadeiras podem até ser vermelhas, você não agrada da cor dela, você não agrada do formato dela, mas quando você senta aí, Deus já começa a tocar. Quando você entra aqui, Deus já começa a falar com você. Você pode até ser desobediente, não está ouvindo o que Deus está falando, não está entendendo o que Deus está falando, mas Ele está falando. É porque às vezes a gente é tão inteligente, tão sábio, pastor, tão sábio, que o irmão vem aqui, que o irmão fala uma coisa aqui, mas eu sou tão inteligente. O que esse irmão está falando, gente? Olha lá. Aí troca meio as coisas, né? Porque quem não troca, que a gente é assim. E aí eu acho que aí, ó. Sabe nada. E eu é que sei tudo. Você vai na escola dominical? Nunca apareceu lá. Nunca apareceu na escola dominical. E eu posso falar porque eu vou. Então isso aí eu posso falar. Eu sei quem está lá. Nunca apareceu numa escola dominical, Jesus Cristo amado, mas quer ensinar o outro. Nunca veio no culto de intercessão, orar para ninguém. Chega no culto, no Hot Week, que é uma oração forte. Eu não sabia que existe oração fraca, não. Qual que é o versículo da Bíblia que fala da oração fraca? Você nunca veio ajoelhar aqui no culto de intercessão. Mas aí você chega com problema, você quer oração forte. Aí você quer que eu oro forte para você. Entendeu? Que não é restaurante não, mãe. Que é casa de Deus. Casa do aflito, do necessitado, do problemático, do endividado, do que está desesperado, do que está sobrecarregado.
aquele lugar que Deus faz. E olha lá que Ele usa quem Ele quiser. Porque, irmãos, a jumenta está falando com você. E você está esperando Deus te falar. Porque você quer que Deus use o profeta, que ele saia de dentro da casa dele. E faz aquelas coisas todas para você, né? Ó, grande Magela, você veio nesse culto hoje, vou falar com você. E Deus está usando a jumenta para falar. E você está esperando o profeta falar com você. Você quer revelação da palavra de Deus? Você quer revelação para sua vida? Aqui, ó. Gênesis, Apocalipse. Só começar a ler. Mas o que acontece, irmãos? Pastor começa a ler a Bíblia. Aí irmãos, eu estou até usando óculos, nem estou usando agora, porque eu não estou conseguindo enxergar com as duas, em cima e embaixo, que ele é multifocal, estou dando ainda aqueles negócios, né? Aí eu vou começar a ler a Bíblia, aquilo meus olhos cansa, eu não aguento ler nem um capítulo. Oh, irmãos, Deus é tão bom, irmãos, que agora a Bíblia tem aquele negócio de áudio. Você escuta, acabou a desculpa. Oh, glória. Deus é bom, irmãos. Na tradução que você quiser, fala no seu ouvidinho. Ainda tem aquela música lá no fundo, assim, ó, para te acalmar, para relaxar. Mas a gente não lê a Bíblia. Se Davi tivesse procurado na Bíblia lá, nos mandamentos, nos escritos, né? É Bíblia só para vocês entenderem. Se ele tivesse procurado, ele sabia que ele estava errado de carregar a arca na carroça. Ele sabia que ele tinha que colocar a arca no ombro. Mas eu quero orar pedindo bênção, eu quero que Deus me abençoe, eu quero ser bem sucedido, eu quero que as minhas coisas vão de vento em popa, mas eu não sei um versículo da Bíblia. Um versículo da Bíblia eu não sei. Pastor leu, não remover os marcos antigos. Irmãos, nossa vida resumida é palavra de Deus, Deus falando conosco. Oração, eu falando com Deus. E comunhão, aqui na igreja. Fechou. A Bíblia diz em Atos que a igreja, ela crescia porque ela permanecia como? Na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Só a Bíblia aí, ó. E na oração. Fechou. Você não precisa fazer mais do que isso, não. Mas nós não estamos fazendo nem o básico. Mas nós queremos a oração forte. Porque é a Hot Week que passou. Semana quente, eu quero a oração forte. Mas eu não procuro saber nem o que Deus quer para a minha vida. Se eu pedir para abrir lá em Naum, no capítulo 1, é perigoso eu falar assim, meu Deus, existe isso na Bíblia, Senhor? Tem isso, sofonia, nossa, tem isso na Bíblia? É sanfona, o que é isso? Irmãos, terminando, versículo 13, por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Presta atenção, Uzá morreu, tocou na arca, morreu. O povo estava dançando, estava louvando, estava cantando, na hora acabou tudo, porque o homem morreu. Davi ficou indignado que Uzá morreu, mas eu estou querendo levar a arca para Jerusalém, acontece isso? Como que eu vou levar a presença de Deus para lá se está acontecendo isso, está trazendo morte, trazendo castigo? Aí pega o primeiro, né, que vem na frente, Obed-edom escolhido. Aí eu fico pensando, irmãos, Davi, não é qualquer um não, chegando na casa de Obed-edom e falando para ele, Obed-edom, a arca vai ficar na sua casa aí, viu? Quê? Você pensa, o coitado do homem, gente. Um já tinha morrido. Ele não era bobo, ele já tinha ouvido o que a arca fez lá com os filisteus. Ele já tinha ouvido o que tinha acontecido lá. E agora, esse doido desse rei quer colocar a arca na minha casa. Você está ficando doido? E tinha jeito de argumentar com o rei? Não, falou, tá falar. Sabe aquele negócio que manda quem pode, obedece quem tem juízo? Que é o que você faz lá no seu serviço todo dia? É isso. Tá bom.
vou ficar com ela, quando o senhor quiser buscar, o senhor pode vir. Imagine a situação de Obed-Edom. Ele pensou, eu estou parafraseando, tá, irmãos? Não está escrito isso aqui, não. Depois vocês vão brigar com o pastor. Onde que a Thaís Caraceli falou? Estou só parafraseando. O Obed-Edom deve ter pensado assim, agora eu estou perdido mesmo. Por quê? Porque já matou um aqui, já matou 70 lá em Bet-Semes. Lá os filisteus foram castigados e a arca está na minha casa agora. O que esse povo fez de errado para estar acontecendo tudo isso? Porque eu tenho que descobrir, porque eu não posso fazer a mesma coisa. Eu imagino que ele deve ter chamado os meninos, chamado a mulher, chamado o Cé, até os cachorros que tivessem na casa ele tinha chamado. E falado assim, aqui, ó, isso aqui é a presença de Deus que está aqui. Essa caixa aqui é a presença de Deus. Isso aqui é o próprio Deus que veio para dentro da nossa casa. Então nós temos que ter temor, vigilância, reverência com essa caixa aqui. Porque se vocês ao menos encostar nela, tá jogando bola, encostou e vai pegar, você morre. Eu acredito que ele deve ter colocado aquela regra, né, assim, aquelas 100 regras da casa. Como comportar com a arca de Deus dentro da nossa casa. As 7 chaves, né? Ele fez isso. E o que a Bíblia diz? Que a arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom. E tudo que ele tinha. Se ele tinha cachorro, o cachorro que era estéril, começou a ter filhote para tudo quanto é lado. As vacas, os cabritos, as galinhas, começou a botar ovo, uma beleza. Que as galinhas que nunca tinham botado ovo, botou. Filho crescendo, tudo sadio, grande, né? Forte, saudável, não tinha doença, não tinha dor de cabeça. A mulher sarou de vez. Sarou, foi uma benção, irmãos. 3 meses na casa de Obed-Edom. Quando você usa o método certo, o resultado é o resultado esperado. E para terminar, estamos começando hoje a Hot Week. O que é Hot Week? Hot Week nada mais é, o pastor já explicou, semana quente. Tem a semana fria, tem a semana quente. Nós estamos na quente. Certo? Tem 3 tipos de pessoas que a Bíblia fala. A Bíblia fala que tem o frio. Quem que é o frio? O frio é aquele que está no mundo declarado. Ele não quer nada com Jesus mesmo e tanto faz, tanto fez. Ele não quer saber de Jesus e pronto, acabou. É frio. Tem o quente. É o que pula. Não. O quente não é santo, não é perfeito, é ser humano. Mas ele canta assim, ó. Já estive em outros lugares, mas não há. Do que o quê? Aonde? Aqui onde? Na mesa do banquete. Na mesa do banquete. Esse é o quente. Eu já estive em lugar que você nem imagina. Mas não há lugar melhor do que aqui. Na mesa do banquete. E o mesmo que canta esse hino, ele fala assim, ó. Eu não trouxe nada para a mesa. Nada, porque eu não tenho. Apenas uma fome, uma sede. Apenas uma fome e uma sede. Você não precisa trazer nada para aqui, porque você não tem nada para oferecer para Deus que Ele não tenha. Mas você tem uma fome, uma sede, e Ele vai saciar essa fome e essa sede que você tem, de justiça, de paz, de renovo, de graça, de Espírito Santo na sua vida. E nós temos o morno. O morno é aquele que é indefinido. Sabe aquele que o senhor fez aqui na cadeira? É o morno. O morno é isso aí que o pastor representou minha pregação todinha no começo. É Deus falando, abre o olho. O morno, ele é indefinido. Ele é inconstante. Ele é duvidoso, ele não tem fé. Tiago diz assim, olha, quem é inconstante
distante, duvidoso nos seus caminhos, não pense que vai receber nada do Senhor, porque não vai receber. Então não queira ser morno nessa cadeira e receber alguma coisa, porque você não vai receber. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que o morno eu vou vomitar. Isso é Deus falando, não é eu não, tá? É a Bíblia. O morno eu vou vomitar. Porque ninguém aguenta morno. Ele não é quente, ele não é frio, ele não vai para frente, ele não vai para trás, ele não vai para o lado. Você não dá conta de mexer com ele, é aquele negócio que não dá, não tem lado da pessoa. A arca ficou 7 meses com os filisteus. Ela trouxe castigo, ela trouxe ira de Deus para os filisteus. Os filisteus, eles eram os frios, declarados, perdidos, lá do mundo. A arca ficou cerca de quase 60 anos na casa de Abinadab. O que aconteceu na casa de Abinadab? Nada. Quem que é Abinadab? Quem que é? Nada. Não aconteceu? Nada. Morno, indeciso, duvidoso, tanto faz. Põe essa caixa aí. De vez em quando tira poeira. De vez em quando dá uma viradinha aí para mudar de lugar. Mas a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E tudo que ele tinha foi prosperado. Tudo que ele tinha, porque ele já tinha estado em outros lugares, mas não há lugar melhor. Acho que é a Fernanda Brum que canta, né? Quem já pisou, nem sei quem canta, mas acho que é ela. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Você pode até querer desistir de tudo, você não consegue nem no ser crente mais, irmão. Você não consegue. Olha, a arca de Deus, ela era a mesma caixa de madeira nos filisteus, na casa de Abinadab e na casa de Obed-edom. A arca ela não mudou, ela era a mesma, uma caixa de madeira revestida de ouro. Sabe o que faz a diferença, irmãos? É a atitude que você tem quando você vai receber a arca de Deus, é que faz a sua experiência ser diferente. Você hoje pode sair daqui sem receber nada. Você tem essa opção. Depende de você. Qual que é a sua expectativa? Mas você pode ser abençoado, você e tudo que você tem. A sua casa, os seus filhos, os seus negócios, a sua vida emocional, a sua vida espiritual. Você pode sair daqui renovado por Deus. Outra pessoa, mesmo problema, mesma situação, mas outra pessoa. Mas também você pode sair daqui sem que nada aconteça. Qual que vai ser a sua atitude hoje? Como você vai receber a arca de Deus? Como você vai receber a presença de Deus? Você tem a oportunidade de apenas, nesse culto, tem um culto à noite, tem um culto amanhã, tem um culto terça-feira, mas você já tem a oportunidade neste culto de dizer para Deus, eu quero. Eu não tenho nada para trazer, eu não trouxe nada para a mesa, Senhor, apenas uma fome, apenas uma sede. Eu quero ser saciado. Eu quero ser saciado. Eu não trouxe nada, eu estou cheio de problema. Problema eu trouxe muito. Mas eu não tenho nada para oferecer. Enche-me, enche-me. Eu não sei a sua expectativa para essa Hot Week, para esses 3 dias de semana quente. Eu não sei qual é a sua expectativa, o que você espera. Mas eu quero te dizer que depende de você. E não de mim, nem do pastor e nem dos obreiros. Depende de você, da maneira como você vai receber a arca de Deus aí na sua vida. Você pode passar o culto inteirinho sentado nessa cadeira. Irmãos, para falar a verdade, eu não estou nem aí. Você sentar, levantar, correr, pular lá de cima da janela, pendurar aqui, ó. O que importa é você com Deus. Se é assim que você sente a presença dele, aleluia. Se é para correr, pode correr, irmão. Começa a maratona aí na Rua Bahia, não tem problema nenhum. Adore a Deus. Ah, não, mas eu não consigo adorar. É só ajoelhado, joelha. Mas na hora do louvor, o que tem?
O que a gente falou? Aqui não é restaurante não, aqui é comunhão. Aqui é casa do Pai. Aqui é a mesa do banquete. Você pode ficar sentado, ajoelhado, pulando, rodando, fazendo o que você quiser. Sinta a presença de Deus. Traga a arca para a sua casa. Traga a presença para a sua vida. Receba de Deus aquilo que Obed-edom recebeu. Porque ele teve reverência, ele teve temor. Não perca a oportunidade que Deus está te dando. Não perca. Porque um culto que você não recebe nada, que você vai embora vazio, porque você não buscou, é uma chance a mais que você dá ao diabo para tentar contra a sua vida. Porque você está fraco. Você não recebeu o alimento. Mas a mesa do banquete, ela está armada aqui nessa manhã. Ela está aqui. Sai do seu lugar e pega. Não fique igual gente acanhada que vai nas festas e tem muita educação. Eu sou assim nas festas. Eu tenho meio assim receio. Aqui não, aqui é a casa do Pai. Você vai na casa da sua mãe e fica com vergonha de abrir a geladeira? Fica com vergonha de pedir para comer? É assim que você faz na casa do seu pai? Você chega e fala, mãe do céu, eu estou numa fome que eu não estou aguentando. Tem nada aí não? A mesa do banquete, ela está aqui. Se você não sentiu ainda, se você não viu, peça a Deus para te dar visão espiritual nessa manhã. Ela está aqui. É só você pegar. É só você levantar e vir. E receber de Deus. Porque você não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. E a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão saciados, serão satisfeitos. Aleluia! Você pode louvar a Deus aí do seu lugar? Oh, aleluia! Você pode dizer glória a Deus. Aleluia! Você pode dizer Deus é bom? Deus é bom. Adore a Deus. Diga para Deus, eu vim aqui, eu vou receber da mesa do banquete. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Fica de pé. Não há lugar melhor. Já estive em outros lugares. E aí? Não há. Já estive em outros lugares, Mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor que aqui. Onde? Na mesa do banquete. Na mesa do banquete, aqui, na mesa do banquete. Eu quero aproveitar esse clima que nós estamos de semana quente, nesse domingo quente. Existe alguém nessa noite que mesmo crente, entendeu essa palavra e quer mudar algo na sua vida esse ano? Talvez uma chave foi virada na sua vida. Você vai passar desse estado de morno para quente. Eu queria te convidar a sair do seu lugar, não vamos demorar, mas vem até aqui à frente. Quero fazer uma oração por você, para a gente fechar esse culto. Esse ano vai ser diferente na minha vida. Cadê você? Esse ano eu quero diferença na minha vida. Sai do seu lugar e vem aqui. Quem sabe você está morno, sabe muito, mas não está fazendo nada. Nem adorando direito você está. Está vindo para o culto porque a mulher insiste, o marido insiste, os pais insistem. Sai do seu lugar, vem aqui. Esse ano vai ser diferente. Vem aqui. Agora, se você está satisfeito como você está, não, estou satisfeito. Do jeito que eu estou aqui, eu vou para o céu direto. Amém. Mas quem não, eu preciso de uma melhorada, eu preciso aquecer meu coração. Sai do seu lugar, dobre o seu joelho.
Não vamos demorar, é ser rápido, objetivo, é uma oração. Aleluia. Já Estive em outros lugares, não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas o que? Mas não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Não há lugar melhor do que? aqui. Do que aqui? Aqui. 2023 precisa ser diferente na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Hot Week, semana quente, para começar algo novo na sua vida, para começar algo quente na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Feche seus olhos, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos orar por cada homem, mulher, jovem, criança que se encontra aqui. Há um apelo, há uma entrega, há um entendimento, há uma vontade do Senhor, há um fogo que queima no coração, e eu quero pedir ao Senhor que aqueça esse coração. Já somos crentes, já servimos o Senhor, mas desde a pandemia para cá as coisas mudaram no meu coração, as coisas esfriaram, muitas contendas, muitas intrigas, muitas conversas, o desânimo se estabeleceu, mas hoje eu estou tomando uma posição diferente. Eu quero que esses outros 11 meses do ano sejam melhores. Eu quero servir como Obed-Edom, eu quero ser abençoado, eu, minha casa e tudo quanto possuo. Quero sentir tua presença, eu quero arrepiar da presença do Espírito Santo. Eu quero sentir a alegria na adoração, na pregação da palavra, na leitura da Bíblia. Por isso, Espírito Santo, venha, recebe esse compromisso que eu estou fazendo hoje, não com o pastor, não com a igreja, mas com Jesus, um compromisso de algo novo na minha vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém. Você pode levantar do seu lugar, abrace alguém que veio aqui à frente. Homens, priorizem homens, mulheres, priorizem mulheres. Dê um abraço, fala, vai ser diferente na sua vida, diferente, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Tu és o meu consolo, caminho seguro. Oh, glória. Meu grande Salvador. Aleluia. Nós vamos finalizar o culto agora. E mesmo depois que o culto acabar, os obreiros vão estar aqui à sua disposição. Quem sabe você precisa de uma oração específica, com imposição de mãos. Então teremos aqui alguns obreiros. O culto vai acabar, quem tiver que ir embora pode. Mas não, eu preciso receber uma imposição de mãos. Não importa qual seja a área, os obreiros estarão aqui, não te perguntarão nada, só orarão por sua vida, em nome de Jesus. Hoje à noite, às 18 horas, vai ser o nosso segundo culto. Outra mensagem, outro pregador. E eu quero te convidar, você que veio de manhã, dá uma descansada e vem no culto das 18. Segunda e terça-feira terão cultos, outras mensagens às 19h30. Quero te convidar para estar aqui. Faça um esforço de participar desses 4 dias, 3 dias, mas 4 pregações, em nome de Jesus. Vamos cantar parabéns para Ana Clara, que está fazendo aniversário. Quem mais fazendo aniversário hoje? Lucas, quem vai fazer essa semana? Também? Vem aqui, vamos cantar parabéns no 3. 1, precisa falar inglês? Não? 1, 2, 3. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe.
abençoe a vida desses irmãos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos derramar as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um desses irmãos que estão aqui e pedir a Tua graça, que o Senhor dê saúde, que o Senhor abençoe rica e poderosamente, e todo o povo de Deus diga amém. Erga suas mãos aos céus, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, esteja sobre a sua vida hoje para todo sempre. Deus abençoe, ajeita as cadeiras, leva o copo para o lixo. Quem precisa de oração,